E aí pessoal, eu sou Osmar e está começando mais um História do Brasil. E nesta videoaula de hoje aprenderemos sobre os quilombos. Vamos estudar as origens e também o quilombo dos Palmares. Vamos lá! A origem dos quilombos. A escravidão dos negros no Brasil começou no início do século XV, durante o governo de Mendes Sá. Por mais de 300 anos, os escravos trabalharam nas lavouras brasileiras. Os primeiros escravos que conseguiram fugir das fazendas fundaram os quilombos. O quilombo é o nome dado aos locais e comunidades de refúgio dos escravos fugidos de engenho e fazendas durante o período colonial e também do período imperial. A existência de um quilombo nas proximidades das fazendas estimulava fugas na região, já que os escravos tinham para onde ir e a chance de sobrevivência era maior. Os quilombos foi a forma de resistência negra mais combatida pelos senhores e pela coroa portuguesa, que não economizaram recursos para a repressão. Nesta imagem, nós temos uma pintura que representa um quilombo. Vamos falar agora do Quilombo dos Palmares. No final do século XVI, um grupo de escravos fugiu para a Serra da Barriga, no interior do atual estado de Alagoas. Deu início ao Quilombo dos Palmares, um dos maiores símbolos de resistência à escravidão. Palmares era formado por um conjunto de mocambos, ou seja, aldeias, organizados de acordo com a nacionalidade dos escravos. A estrutura obedecia a um padrão que tinha na África. O poder era exercido pelo rei do Mocambo do Macaco. Pessoal, o Mocambo do Macaco era a maior aldeia do Quilombo dos Palmares e possuía aproximadamente 1.500 casas. Além de escravos fugidos, brancos pobres e indígenas também viviam no quilombo. Os quilombolas plantavam, pescavam, caçavam e criavam animais. A produção artesanal com artigos feitos de ferro e madeira eram vendidos nas comunidades vizinhas. Nelas, havia informantes que alertavam sobre expedições das tropas portuguesas. O crescimento de Palmares e a atração que exercia sobre os escravos da região incomodava a elite colonial, que tinha a prioridade de destruí-la. Os ataques aos quilombos dos Palmares começou em 1654 e durou até 1695 e foi uma das mais violentas repressões militares da história brasileira. Em 1678, o rei de Palmares, Ganga Zumba, propôs um acordo de paz com a coroa, garantindo que os quilombolas deporiam as armas em troca de terras e liberdade para os que nasceram no quilombo. Zumbi, o chefe de um dos mocambos e sobrinho do rei, não concordou com a decisão e, seguido por um grupo, decidiu manter a resistência. Em 1692, depois de forte resistência de Zumbi e seu grupo, os senhores de engenho contrataram os serviços do sertanista Domingos Jorges Velho. Em 1694, depois de um ataque frustrado, o bandeirante Domingos Jorge volta à Serra da Barriga com um enorme grupo de combatentes e apoiado por 6 canhões. O Mocambo do Macaco foi destruído, as casas incendiadas e os guerreiros negros foram degolados. Zumbi conseguiu fugir, mas foi capturado e morto no ano seguinte, em 1695. A sua cabeça foi exposta em Recife para servir de exemplo. Então pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula, vamos agora para um pequeno resumo. Origens. Os quilombos eram comunidades fundadas por escravos fugidos. Eles sobreviviam da caça, da pesca e da plantação. Diversos quilombos surgiram em todo o Brasil. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi fundado no final do século XVI no estado do Alagoas. O crescimento do quilombo fez com que os senhores de engenhos realizassem vários ataques ao local. Zumbi dos Palmares reuniu um grupo e manteve a resistência contra os inimigos. Zumbi foi morto em 1695 e teve sua cabeça exposta em Recife para servir de exemplo. Bom pessoal, chegamos ao fim de nossa videoaula. Muito obrigado por assistirem o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Para você que já é inscrito, o nosso muito obrigado. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Até mais, tchau, tchau!